Gratidão. E aqui uma pergunta sobre como nós sabemos se aquele conhecimento, se aquela informação é um ruído ou se realmente ela é uma informação que está vindo de dentro de nós, né? Então, aquilo que vem do ego, aquilo que vem da alma. Então, quando nós começamos a desenvolver o nosso trabalho interno, nosso mundo interno, o nosso processo evolutivo, começamos a cavar, né? Começamos a buscar autoconhecimento, nós começamos a mergulhar no mundo interno. Então, autoconhecimento, mundo interno. Isso significa que você começa a buscar as informações a partir da sua essência, a partir da sua consciência, a partir da sua alma. Então, as mensagens, elas começam a chegar de outros tipos de mecanismo, de outras formas, que você vai começar a desenvolver as suas faculdades superiores. Então, se você começa a mexer no autoconhecimento e começa a se voltar para dentro, você vai começar a desenvolver capacidades de percepção, de intuição. Você vai começar a mover a energia para o consciente direito, para o lado direito do cérebro. Então a energia vai se deslocar para o lado direito do cérebro e vai começar ali um processo de despertar. Então o lado esquerdo é sempre aquele lado do ruído, do ego, da falação, do eu acho, sei tudo, né? Aquilo que a gente acha que sabe tudo e de repente a gente é confrontado por uma situação que mostra que a gente não sabe nada e que continua não sabendo, mesmo sabendo um pouco mais, né? Então a humildade é o primeiro ponto, a premissa para a gente buscar autoconhecimento. Por quê? Porque se a gente acha que sabe, por que a gente vai buscar autoconhecimento, né? Se toda aquela falação, todo aquele ruído, se a gente acha que 1 milhão de vídeos que tem no YouTube ou que são mentores, que são sei lá o quê, e a gente acredita que tudo isso já está dizendo tudo, que a gente está observando aquela informação externa e acreditando nela sem fazer o nosso processo de autoconhecimento. Então, primeira coisa é buscar o autoconhecimento. A partir desse trabalho, você começa a despertar suas faculdades superiores. Você começa a despertar as suas conexões com a sua mente superior, com o seu eu superior, com o nosso famoso, né, o nosso grande mestre interno, que vai começar a acordar. Então esse é o despertar, né? Despertar nada mais é do que a gente perceber que existe um núcleo mais amplo, maior, que sabe mais do que nós e que a gente precisa só permitir que ele venha ao nosso encontro. Então, com o autoconhecimento, você começa a remexer essas energias e essas energias começam a acessar o seu consciente direito. Lá está a chave daquilo que você tem que fazer, daquilo que você veio fazer, daquilo que você pode transmitir, daquilo que você deve transmitir, daquilo que não deve transmitir. Tudo começa a ser acessado por esse lado mais intuitivo, mais perceptivo. Então aí entra a grande lei do saber. Então a lei do saber, ela também envolve várias leis dentro da lei do saber, né? Uma delas é a lei do silêncio. A primeira coisa que a gente começa a fazer quando começa a trabalhar autoconhecimento é o silêncio. Então o silêncio você tem que estar completamente imbuído, reduzindo a quantidade de palavras, de pensamentos, de movimentos. Você começa a diminuir a quantidade de conversas desnecessárias, de encontros desnecessários. Por quê? Porque você precisa reduzir tudo isso para aumentar a sua percepção interna. Então você não vai conseguir ter uma percepção interna se você continuar envolvido com o mundo externo, com todas aquelas formas
com todos aqueles personagens que cada um está dizendo uma coisa de acordo ao seu nível de consciência. Então você precisa mergulhar no silêncio. Quando você faz esse movimento de autoconhecimento, o seu eu superior já entende, né? Porque ele sabe que a gente precisa antes que a gente peça. Então ele já responde e vai te colocar numa situação silenciosa. Isso foi o que aconteceu comigo, né? Então eu fui colocada sozinha para fazer esse processo. Então você vai ser conduzido de alguma maneira a fazer silêncio. Por quê? Porque senão você não consegue alinhar a sua energia interna para que esse conhecimento interno aflore. Então o conhecimento interno, como diz, né, a palavra, ele é interno. Ele vai vir de você, ele vai vir de dentro. Então a resposta que você está buscando de qualquer tema, ela vai vir de dentro, de dentro. Pode acontecer de você receber uma mensagem externa, mas aquilo vai ressoar com o seu interno. Então a resposta veio, te trouxe uma mensagem. Por exemplo, eu estou falando aqui, estou levando uma mensagem que ressoa com alguém que está fazendo esse movimento interno, ela é uma resposta do mundo interno. Então, é isso que nós temos que estar atentos, e não uma opinião de alguém. Opinião não é conhecimento interno. Opinião é o ego dizendo, eu acho que isso é assim, ou eu acho que aquilo é assado. Opinião está relacionada à personalidade, que normalmente está relacionada às experiências da pessoa, ao que ela já viveu, às suas memórias, ao passado, e não ao momento presente que o autoconhecimento traz através do momento presente. Então, autoconhecimento abre essa lei do saber, e aí você entra nessa lei do silêncio, começa a praticar, e aí você vai entrar numa lei de sintonia. A lei da sintonia vai sintonizar informações necessárias para você. Então, por experiência ou outras experiências de pessoas que me contactei, tudo começa a aparecer. Então começa a aparecer livros, começa a aparecer mensagens, um monte de informações para você ler, para você interagir, para você começar a mudar o nível de vibração de conhecimento que você tem dentro de você. Então você vai começar a ler coisas, livros com vibrações mais elevadas, livros mais complexos, abstratos, ou seja, subjetivos. Para quê? Para você despertar esse mundo interno que tem dentro de você. Mas isso vem por ressonância. Então vai vir para você, não vai vir um livro, né? Talvez extremamente complexo, vai vir aquilo que é necessário para você naquele momento. E se for esse extremamente complexo, é esse que você vai acessar e vai começar a fazer o seu trabalho. Então a lei do saber, ela te leva à lei do silêncio, que te leva à lei dessa sintonia de informações, que é super necessária, né? E aí você tem a lei do amor. Então a lei do amor é a lei principal, ou seja, você tem que estar imbuído de amor para fazer isso. Porque você está buscando um conhecimento de si mesmo. Então por que você está buscando o conhecimento de si mesmo? Por amor à vida. Né? Então, porque você realmente quer saber quem você é, o que você veio fazer, você está imbuído dessa energia. Então, a lei do amor, ela também começa a te trazer a verdade. Então, o ocultar a verdade, as situações ocultas, digamos, as pessoas que falam, não, isso não é bem assim, tudo isso começa a se diluir, porque dentro da lei do amor, você é merecedor de saber a verdade. Ou seja, né, não é a verdade absoluta, mas você saber o que está acontecendo com você e o que está acontecendo com tudo à sua volta. Então, o autoconhecimento, o conhecimento interno, vai te trazer a clareza mental para você entender coisas que você não entendia com esses falsos conhecimentos, que são
disseminações de informações meramente mentais, intelectuais, de opiniões, né? Então, por exemplo, você está assistindo um programa onde tem um monte de pessoas sendo entrevistadas e todas estão no ego. Cada uma está dando sua opinião sobre determinada coisa. E qual que é a verdade daquilo? Então, se você não está imbuído do conhecimento interno, do autoconhecimento, você vai acreditar em quem? Né? Então, o que diz a lei do saber é justamente a gente buscar o próprio conhecimento, a gente cavar isso, né? Porque nós temos esse dever conosco, pela lei do amor, para que a gente possa aprender e aí sim a gente poder ajudar os demais também a fazerem o mesmo. Porque quanto mais pessoas buscam o autoconhecimento, mais nós temos pessoas evoluídas. O nível de evolução de um planeta aumenta exponencialmente. E dentro dessa lei do saber, entra também mais uma lei, que é a lei da responsabilidade. Então, quanto mais sabemos, mais somos responsáveis pelo que sabemos. Então, não podemos omitir que existe isso, né? Então, não posso omitir que existe um autoconhecimento e uma capacidade de conectar-se ao conhecimento interno e que abarca, que pode chegar, dependendo do nível de consciência de um ser, ao conhecimento do universo como um todo. Então ele vai aprender a operar sobre as leis superiores, sobre as leis universais, a entender que leis são essas, como elas operam, então como a criação funciona, né? Como que isso funciona, como que se manifesta a energia no mundo das formas, como que as pessoas interagem, por que existe uma coisa que dá certo e outra que não dá certo. Então, todo o conhecimento interno vai te proporcionar uma percepção sobre si mesmo. E você vai atuar no mundo a partir da percepção que você tem sobre si mesmo. Então, o conhecimento interno é fundamental para você expandir. A consciência expandir o seu mundo e sair do mundo de opiniões, que é o mundo da dúvida. A dúvida é a disseminação do lado esquerdo do cérebro, que é a confusão. Então alguém diz, não, mas o que vai ser agora? Não sei, né? Quem que vai comandar o governo, isso, aquilo? Então tudo isso são opiniões que nascem do ego, que nascem da interferência do ser humano por ausência de autoconhecimento. Então é como se eu chegasse aqui e fosse dar a minha opinião sobre autoconhecimento, né? E não existe. Eu estou falando a partir do autoconhecimento. Então a nossa egrégora, né, uraniana, passou por isso. Ela só opera a partir disso. Então veja, ela não opera a partir de nenhum livro técnico que vai me dizer alguma coisa. Não existe a menor possibilidade. É somente a partir do conhecimento interno. Agora, se esse conhecimento interno me levar a determinado livro para obter uma informação, agregar uma informação, construir algo a partir daquilo, também está sendo conduzido pelo mundo interno. Então, o condutor da vida das pessoas, da evolução das pessoas, deve ser sempre o mundo interno. Por quê? Porque lá fora é reflexo, lá fora é bagunça. Então, se eu for lá fora e tentar conversar com alguém e pedir essa opinião dessa pessoa, e pedir a opinião do outro, do outro, do outro, eu vou chegar num emaranhado de bagunça e não vou compreender realmente o que está acontecendo em termos da situação atual. Então, a lei do saber sintoniza, né? Primeira coisa, você vai ter que operar dentro da lei do silêncio, dentro da lei da sintonia, que começa a sintonizar as informações. Você vai aprender a lei da responsabilidade, porque aí você vai ficar ciente de coisas
que antes você não conhecia, e a lei do amor, que vai te acolher, e vai te dizer, vai te ensinar, e vai te explicar mais de você mesmo. Então, busque sempre autoconhecimento, né? E a chave está toda aí. Gratidão.